Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Essa semana me foi dada a missão de fazer o tempo do dízimo, das ofertas, então aqui estou eu para fazê-lo. Gostaria de pedir para vocês abrirem em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, que eu vou ler aqui. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui nesses textos nós vemos que os dízimos e ofertas não devem ser algo feito com uma obrigação. Deve ser realmente algo feito com o coração alegre, com o coração quebrantado por Deus. Porque nada adianta a gente entregar o nosso dízimo, a gente entregar a nossa oferta, se naquele momento a gente vai estar pensando em outra coisa, se a gente vai estar pensando se pode faltar esse dinheiro para alguma outra área da nossa vida. Então realmente nesse momento quebrante o seu coração e olhe o motivo, entenda realmente o motivo de você estar dando esse dízimo. Entenda o motivo que Deus está querendo que você entregue esse dinheiro para Ele, porque nós sabemos que, como diz no texto, quem semeia com fartura também colherá fartamente. Então nesse momento eu peço que você feche seus olhos, que eu vou estar orando. Meu Senhor Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, neste momento te adorando, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de cada área das nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos deixou faltar nada, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que em todas as ocasiões o Senhor vai estar cuidando de nós, Pai. Neste momento, Senhor, eu peço um coração alegre para todos nós, Pai. Um coração, Senhor, realmente quebrantado por Ti, Pai. Que nós possamos estar entendendo o motivo de darmos esses dízimos e essas ofertas para Ti, Senhor. Pai, porque o Senhor nunca nos deixou faltar nada e nunca vai deixar, Pai. Pai, nesse momento que nós possamos estar vindo diante da Tua presença, entendendo tudo isso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Aleluia! Bom, os sinos tocam aqui em Bérgamo, não sei se você pode ouvir, mas o padre está subindo nas cordas ali agora com força. Amém, é muito precioso para nós podermos estar com vocês juntos, né? O Senhor, Ele tem feito algo maravilhoso, Ele tem colocado um fogo no nosso coração e eu tenho certeza que Ele também tem colocado um fogo no teu coração a respeito de algo novo. Um tempo novo que Ele tem para nós, como igreja, como o seu corpo, como nós representá-lo da melhor forma nos últimos dias que a Terra está vivendo, não é verdade? Nós sabemos que muitas coisas têm acontecido e o caminho é esse. Nós vivemos os últimos dias na Terra e o Senhor Ele tem se manifestado de uma forma mais poderosa, mais evidente. Nós como igreja, nós fazemos parte desse projeto. E é por isso que Deus está trabalhando tanto conosco. É por isso que Deus está trabalhando tanto com você. Amém? E o projeto, o propósito que Ele tem para nós como igreja, nós cremos e nós chamamos a existência mais uma vez, que Ele irá se manifestar nesses dias em nome de Jesus. Então eu já oro e profetizo sobre a tua vida que está me acompanhando agora, que talvez vai assistir essa transmissão mais tarde. Os planos do Senhor se realizando sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, tudo aquilo que o Senhor escreveu para você se cumprindo. E você entrando nessa palavra da parte do Senhor para você de uma forma ousada, em nome de Jesus. Amém? Vou fazer um aplauso? Amém? Essa igreja aqui está lotada. Temos um sofá aqui cheio. Você não imagina o tamanho desse sofá, mas ele está cheio. Tem muito sofá aqui. Amém. Eu gostaria de repartir uma palavra do Senhor com você nessa manhã, que o Senhor primeiro tem ministrado muito ao meu coração sobre essa palavra. E eu gostaria que você estivesse aberto, teu coração aberto nessa hora, para você ouvir do Espírito Santo. Amém? Mais do que argumentos humanos, nós sabemos que o Espírito Santo ele faz algo em nós quando nós estamos abertos
que nenhuma palavra pode alcançar e fazer. Amém? Eu creio que algo poderoso vai ser liberado sobre você nessa manhã. Então recebe. Se você precisa fazer alguma coisa, faz agora, correndo, né, nesse próximo minuto. Tomar uma água, pegar um café, acordar o filho que ainda não acordou para o culto. Enfim, corre fazer isso agora. A Priscila foi mandar uma mensagem, acho, para os filhos. Então corre fazer agora, que a gente precisa estar nesse momento concentrado na presença do Senhor, amém? Para nós não perdermos nada, absolutamente nada. Começo com vocês no texto, no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19. O texto diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, e fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: A minha paz seja com vocês. Amém? A presença do Senhor, o próprio Cristo se manifestando naquele momento, na presença do povo de Deus, dos seus discípulos, e dizendo para eles algo que marcaria a vida deles. A fé deles nunca mais seria na mesma medida, e nem o seu entendimento quanto ao seu chamado. Aqui nós vivemos os últimos dias de Jesus com seus discípulos, e ele traz então, talvez, a última lição para aquele grupo. E é claro que essa lição nos alcança hoje. Primeiro, Jesus, ele revela então para os seus discípulos aquela que seria a base da sua fé, a base da nossa fé, o fundamento da nossa fé, que é a paz. Amém? A paz de Jesus seja convosco. Amém? Amém. E eu não sei se nesse momento esta paz está presente no seu coração. Eu não sei se nesse momento a paz de Jesus reina na sua vida, na sua casa. Se a paz de Jesus hoje é o teu verdadeiro fundamento. Mas Jesus, ele confronta os seus discípulos. Eu creio que ele vai nos confrontar nessa manhã quanto a essa palavra sua. Jesus inicia esse último momento de ensino, revelando então algo profundo. O nosso estado constante de paz. Amém? A paz de Cristo conosco. Mas esse texto, ele mostra que Jesus, ele fala para os seus discípulos: a minha paz esteja com vocês no momento difícil para eles. O texto diz que eles estavam fechados no lugar, eles estavam escondidos, com medo dos religiosos, com medo daqueles que eram naquele momento os seus adversários e aquilo que aquelas pessoas poderiam fazer com eles. Nesse momento que os discípulos estavam assim, com medo, escondidos, será que eles estavam dessa forma, com medo do inimigo espiritual, Satanás? O texto aqui deixa claro para nós que não, que eles estavam com medo de homens, dos judeus. Eles estavam com medo dos religiosos, que estavam sendo usados pelo inimigo para ameaçá-los. Aqueles homens estavam sendo usados pelo inimigo para ameaçá-los e para detê-los naquilo que era o propósito de Deus para a vida deles. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém. Muitas vezes pessoas, elas serão usadas para te ameaçar, para tentar impedir que você prossiga. Será que isso acontece? Repete a referência de João, por favor. A minha diretora aqui está pedindo para eu repetir a referência de João. É João capítulo 20, eu li o versículo 19.
Será que pessoas são usadas pelo inimigo para tentar nos impedir, até mesmo trazendo ameaças? Para tentar parar aquilo que Deus tem para você? O importante é nós entendermos que sempre, quando alguém traz uma ameaça para tentar impedir que um plano do Senhor ele se cumpra ou avance sobre a tua vida ou sobre o reino de Deus, sempre o inimigo estará por trás. E sempre nós precisamos entender este movimento do reino espiritual para podermos combater a pessoa certa. Não aquelas pessoas muitas vezes que estão sendo usadas, mas um posicionamento de batalha no nível espiritual para nós rejeitarmos, para nós cancelarmos todo o intento do inferno que é contra o avanço do reino de Deus. E eu sei que o Senhor tem te chamado para avançar nos seus planos. Quais planos? Os teus planos particulares ou os planos do Senhor para você? Eu creio que é um momento que esses planos teus, eles estão se aproximando muito dos planos que Deus tem para você. E é este o momento que o inimigo se levanta, usando situações, usando pessoas para tentar deter aquilo que Deus tem para você. Agora eu te pergunto, em meio a situações assim como aqueles discípulos estavam vivendo, em meio a perseguições, em meio a ameaças, eu te faço uma pergunta. De onde então pode vir a tua paz, a nossa paz? Como nós podemos fundamentar nas nossas vidas a paz? A paz, ela se fundamenta, ou ela precisa se fundamentar na nossa convicção da fidelidade de Deus. Amém? A paz, ela deve se fundamentar na nossa convicção da fidelidade de Deus, não nas coisas que estão ao nosso redor e muitas vezes vindo contra nós. Não os nossos recursos e as nossas possibilidades. Não quando as coisas de repente estão bem ou quando elas não estão bem. Mas a nossa paz, ela precisa ser desvinculada das coisas que estão ao nosso redor e estar somente vinculada, fundamentada na nossa convicção que Deus é fiel. Amém? Porque a paz não é uma sensação de tranquilidade. Não é por falta de ameaças. A paz é uma convicção da fidelidade de Deus. Amém. A paz não é uma sensação que você tem quando as situações estão favoráveis ou não. Independente de como estão as coisas, repito, se a pressão está grande, se o inimigo se levantou, se você está se sentindo fraco e com medo, a tua paz não virá dessas situações melhorando ou não. A tua paz, ela continua constante. Essa é a paz que o Senhor Jesus trouxe para os seus discípulos, em meio ao momento que não produzia para eles ou gerava para eles uma paz. O Senhor Jesus deu a sua paz para aqueles discípulos. Ele traz a sua paz da mesma forma para nós hoje. O Senhor te presenteia com a sua paz. Amém? Então a nossa paz, ela passa a estar fundamentada nele, na sua fidelidade, na sua palavra, no seu amor. Por mais desfavorável que seja o momento que nós possamos estar vivendo, nós recebemos a nossa paz de Jesus. Aleluia! Façamos um aplauso. Aí na tua casa também, pode acordar os vizinhos. Bom, não é tão cedo no Brasil, né? Amém. Bom, João 14, 27. O texto diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A base fundamental da nossa fé, então, nós já conhecemos. A nossa fé deve estar fundada na convicção da fidelidade de Deus. Amém? Só que o texto ele prossegue
E depois de receberem a paz de Jesus, eles vão para o próximo nível. Eu creio que esse é o momento que nós estamos vivendo isso. Só que o próximo nível também está sendo apresentado para nós. O Senhor tem nos chamado a entender que existe uma paz que nós podemos receber dele. Eu creio, tenho certeza que Deus está mexendo nesse ponto com você. Está mexendo com todos nós a respeito da sua paz. Agora o próximo nível que Jesus ele trabalha ali com os seus discípulos. Ele envia com essa paz para eles serem os seus discípulos, o representarem e viverem um chamado que ele passa a os comissionar, para eles andarem sobre a terra e levarem o nome de Jesus e fazerem com que o nome de Jesus fosse conhecido. E ele traz aqui uma segunda base, então. Jesus traz para os seus discípulos um segundo fundamento. Ele traz um fundamento agora que seria crucial para que eles pudessem viver plenamente o seu chamado como discípulos de Jesus. A gente agora vai para o versículo 20 e 23. O texto diz assim: e dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado, de sorte que os discípulos eles se alegraram vendo Jesus, vendo que era o Senhor. E disse-lhes, pois Jesus outra vez, mais uma vez ele falou isso: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou também, eu envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem, presta atenção nisso, depois que o Senhor soprou sobre eles o Espírito, depois que eles receberam este entendimento que a paz não viria mais das circunstâncias, mas sim do próprio Senhor. O Senhor, ele leva eles a um entendimento profundo da sua missão. Fala que a quem eles perdoassem os pecados, lhes seriam perdoados. E aqueles a quem eles retivessem o perdão, eles seriam retidos. Primeiro, Jesus, então, deixa com eles a paz. Os prepara para enfrentarem as dificuldades. Tamo junto, amém? Tamo junto. O Senhor tem falado para nós sobre a sua paz, nos preparado para nós enfrentarmos as nossas dificuldades de uma outra forma. Em segundo, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e os capacita para que possam fazer a obra do Pai, assim como Jesus fez, com o seu poder. E em terceiro, Jesus ele os comissiona para finalmente perdoarem pecados. Amém? Aqui a gente tem um texto famoso, que é o texto da Grande Comissão. A Grande Comissão que também está nos outros evangelhos. A Grande Comissão que diz sobre ide por todo mundo, fazei discípulos, pregando o evangelho, curando todos os enfermos. Agora, esse ide por todo mundo, fazendo discípulos, pregando o evangelho, curando os enfermos, esse é o sentido maior, esse é o sentido objetivo da grande comissão nossa como discípulos de Cristo. Mas o Evangelho de João, aqui nesse ponto, ele trata de um sentido subjetivo. Ele trata da natureza da nossa missão. Como nós faremos isso da mesma forma que Jesus fez? Como nós temos a mesma inspiração e entendimento da parte do Espírito Santo? A natureza da nossa missão aqui é tratada por Jesus, revelada aos seus discípulos. Porque a natureza da nossa missão não é de caráter subjetivo. A natureza da nossa missão é nós sermos os reconciliadores. Amém? O Senhor capacitou os seus discípulos e Ele nos capacita e nos chama, Ele nos prepara nesse percurso, a fim de que nós possamos ser os reconciliadores do homem com Deus.
reconciliar o homem com o Senhor, para que o homem possa ser devolvido novamente ao conselho de Deus. É por isso a palavra reconciliadores. Você tem a missão de reconciliar as pessoas, o homem com Deus, eles de volta à palavra do Senhor, à instrução do Senhor, o conselho do Senhor. O homem, após o pecado, ele se coloca numa posição de rebeldia contra o próprio Senhor. Deus já o perdoou, ele já providenciou esse caminho da reconciliação através de Jesus. Mas o homem deve reencontrar este caminho através do seu arrependimento. Agora, algo que você precisa parar tudo para entender nesse momento é a ordem justa, a ordem certa das coisas a partir daqui. E a ordem passa a ser muito importante para nós como discípulos de Cristo, como aqueles que precisa representar o Senhor da forma certa. Assim como ele revelava acerca da paz, assim como ele entregou a sua paz, e assim como agora ele revelava a respeito do perdão, ele chama a nossa atenção, através desse texto para os seus discípulos, de como nós devemos entender a ordem certa a respeito do perdão. Deus, sabendo do pecado que o homem cometeria, ele cria então um caminho, esse caminho do perdão. E o homem ele só pode se arrepender, porque esse caminho primeiro foi criado pelo Senhor. Deus cria um caminho. Deus ele cria um ambiente para o homem poder dar este passo e se arrepender. O homem só consegue se arrepender porque ele enxerga na presença do Senhor esse convite dele para o arrependimento. Mas o homem consegue enxergar no Senhor este ambiente, este lugar seguro de se render, de confessar e receber o perdão. O perdão na palavra do Senhor e revelada pelo Espírito Santo a todos nós que já passamos por essa experiência. Nós nunca tivemos dúvida que o Senhor nos perdoaria. Esse ambiente de perdão do Senhor foi proporcionado. É por isso que nós podemos chegar neste lugar de nos render à sua presença. É através do amor do Senhor. Primeiro, o Senhor faz com que o homem saiba que ele já foi perdoado. Amém? Amém. Não é Deus que está aguardando o arrependimento do homem para que ele possa perdoá-lo, mas é o homem, em conhecendo o perdão de Deus, que se rende a este amor. Amém? Amém. Não foi assim que aconteceu com você? Não foi assim que acontece todos os dias? Eu creio que pessoas neste momento, ouvindo essa palavra, elas entendendo um pouco mais do amor do Senhor, essa obra que nos alcança, que te alcança, esse amor passa a te constranger, a nos constranger de tal forma que esse lugar, esse ambiente criado pelo amor de Deus nos leva a esse posicionamento de rendição, de arrependimento. Nós nos arrependemos para então nos encontrarmos com o perdão de Deus. Agora, eu te pergunto, o que vem primeiro? O perdão ou o arrependimento? Vamos fazer o seguinte, aí na tua casa. Quem acha que primeiro vem o arrependimento, levanta a mão. Agora, quem acha que primeiro vem o perdão? Aqui o pessoal... Mais ou menos, pessoal, né? Eu acertei. De manhã, não sei, né? Eu acertei. Se a gente não consegue entender Nós acertamos. que o perdão gera o arrependimento, a gente vai ter muita dificuldade em cumprir a nossa missão. Será praticamente impossível. O Evangelho de João vai sempre tratar disso. A partir de uma perspectiva nossa, como filhos, a gente pode conhecer esse amor. A partir de uma revelação de nós como filhos.
Minha diretora aqui de cena falou que você pode escrever nos comentários. Se você acha que primeiro vem o perdão ou que primeiro vem o arrependimento. Já escrevi. 2 já escreveram. Vai escrevendo aí. Amém. A partir da nossa relação com Deus, a nossa intimidade com o Espírito Santo, e Ele nos revelando a cada dia coisas mais profundas e importantes, nós passamos a compreender esse sentido e a ordem certa de todas as coisas e principalmente a respeito do perdão. Em João capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Existe uma revelação, então, para nós aqui, que João também fala, a respeito de um entendimento que um filho consegue ter, a respeito da providência, do amor do seu pai. E qual o princípio essencial que Jesus estava, então, trabalhando com eles? O que precisamos também entender sobre uma revelação nova de Jesus? O que é essencial para o cumprimento do nosso chamado como filhos e como discípulos? O princípio do perdoar. Amém? Amém. E eu creio que nós podemos, nessa manhã, aprender muito sobre o perdão do Senhor. E nós temos esse entendimento aberto, os nossos olhos com um novo entendimento aberto a respeito de uma postura e de uma chamada nossa, como aqueles que receberam, mas que levam o perdão em todos os lugares que nós andamos. Perdoar passa a ser para nós, como discípulos, um princípio, uma proatividade nossa. Deve ser a nossa base para nós podermos representar Jesus. O perdoar não é uma condição, o perdoar é uma condição essencial na nossa vida, na vida de um cristão. Nós não temos outra opção. Nós não temos um outro caminho. Nós não temos uma outra escolha. Nós somos chamados a perdoar, primeiro, e segundo, a levar o perdão. Eu não estou à espera, presta atenção nisso, eu não estou à espera do que as pessoas irão fazer para depois eu as perdoá-las. A minha postura não é esperar com que a outra pessoa faça algo para então eu poder perdoá-las. A minha postura não é, primeiro, enxergar o arrependimento naquela pessoa, para que depois eu possa perdoá-la. O perdão passa a ser para nós, assim como foi revelado por Jesus aos seus discípulos, uma iniciativa nossa. É nós que devemos dar o passo do perdão e não esperarmos que esse ambiente da confissão traga para nós a palavra perdão dos nossos lábios. Mas é nós que devemos, como cristãos, como aqueles que fazem como Jesus, que representam Jesus, que têm o coração de Jesus, que são cheios após esse soprar do próprio Senhor nos seus espíritos, cheios do Espírito Santo. Da mesma forma, nós temos essa iniciativa em nós, de nós levarmos o perdão, mesmo se aquela situação ainda para nós não parece que exista um arrependimento. Ah, mas é um desafio daí, né? Daí a conversa está ficando um pouco complicada para nós, mas tá, e a pessoa, né? Não, vamos falar de Jesus e de como ele fez e como ele nos ensina. Porque o perdão é uma característica de Deus. Amém. É uma característica, então, de um filho de Deus. Amém? Amém? As pessoas precisam nos conhecer assim como elas conhecem ao Pai. Assim como Jesus fez com que o Pai fosse conhecido nele, as pessoas precisam conhecer o Pai em nós, através do perdão. Agora eu estou falando aqui com pessoas maduras. Estou falando com pessoas que, eu repito,
têm sido chamadas pelo Senhor para viver algo maravilhoso. E você não está por acaso aqui nessa nossa igreja, nesse nosso ambiente de corpo de Cristo. Deus te trouxe aqui para você entender de uma forma profunda uma característica que é do Pai, que Ele precisa que se manifeste também em você, em todos os momentos, de uma forma natural. Amém? Amém. Jesus então disse: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Recebam o meu Espírito. E aqueles a quem vocês... Olha como é sério isso. Aqueles a quem vocês perdoarem serão perdoados. E aqueles a quem vocês retiverem o perdão serão retidos naquela ofensa. Jesus, ao ser crucificado, a palavra diz que ele rasga a dívida que era contra nós. O sacrifício da cruz de Jesus foi para o perdão de todos os pecados. Assim, o sangue de Jesus ele já foi derramado sobre todos nós e todos os pecados. Então o segredo é eu me submeter, é eu aceitar essa obra e me arrepender e receber então o perdão que já foi conquistado por cada um de nós. Agora o que Jesus estava ensinando era a ordem certa entre o perdão e o arrependimento. A voz do Espírito Santo soprado sobre nós por Jesus revela a mesma coisa para nós hoje. Amém. Nos orienta a perdoar pecados. A partir do perdão, a pessoa ela pode se arrepender. Amém? Amém. É a partir do perdão que alguém pode se arrepender. Se o perdão não vem antes, o arrependimento não tem um lugar para ele se manifestar. O perdão vem antes. Ganhou quem escreveu perdão. Yes. Oferecer o perdão para que alguém se arrependa. Eu acho que isso muda um pouco o nosso entendimento a respeito do perdão. Isso nós estamos falando de um campo da graça do Senhor. Não é sobre mérito, não é sobre merecimento, não é porque a pessoa merece o nosso perdão. Olha como a religião vai distorcendo as coisas e como aquilo, de alguma maneira, entrou dentro de nós e nós achamos que isso está certo, mas não é a palavra de Jesus. A palavra de Jesus não ensina que Jesus, ele perdoou porque a pessoa primeiro fez por merecer. Senão ele não teria feito antes. Amém? Foi de graça. Ele fez sem nós merecermos. Ele te perdoou antes de você se arrepender. O perdão do Senhor não está em stand-by esperando o teu arrependimento. Quando você se arrepende, você aciona, você entra e você desfruta do perdão. Mas o perdão já foi liberado pelo Senhor. Ele tomou o primeiro passo por nós. Eu explico melhor porque isso vai mudar e precisa mudar muito nosso entendimento a respeito do perdão. Porque Deus quer nos livrar, Deus quer nos enviar com esse mesmo entendimento que Ele enviou Jesus. E muitas vezes nós entendemos que o arrependimento e o perdão é a partir de uma perspectiva humana, não do Espírito de Deus, mantendo as pessoas nessa doutrina humana e meritória. O perdão é para que a pessoa possa, enfim, encontrar um ambiente seguro para ela se arrepender. Amém? Porque enquanto ela está no pecado dela, ouve isso. Enquanto alguém está no seu pecado, este alguém não tem condições seguras de se arrepender. Mas quando eu ofereço o perdão, assim como Deus ofereceu por nós, quando eu tenho o perdão comigo, quando eu carrego uma garantia de perdão em mim, agora existe uma condição segura para aquelas pessoas que também vivem comigo se arrependerem. Olha como isso vai fechando na palavra do Senhor. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Deus sempre, em todos esses textos sobre o perdão de Deus, sobre o perdão revelado por Jesus, a gente encontra esse mesmo ambiente criado por Deus de perdão, esse ambiente seguro na sua presença, essa garantia de perdão. Aqui fala, se confessarmos, Ele é fiel para nos perdoar. Existe uma garantia do perdão do Senhor. Então nós confessamos, porque essa garantia foi dada pelo Senhor. E Ele não é homem para que minta. E nós discernimos isso através do nosso Espírito, revelado pelo Espírito Santo. Agora olha que coisa linda que aconteceu nessa história de Lucas capítulo 19, a história famosa de Zaqueu. Aqui eu não vou ler o texto todo, mas você pode ler depois e conferir essa história, Lucas capítulo 19. Aqui Jesus, ele resumindo muito, né? Ele vai até a casa de Zaqueu para jantar com ele. E ele não rejeita Zaqueu, ele não reprova Zaqueu. Ele não diz para Zaqueu tudo aquele que Zaqueu estava errando. Jesus simplesmente ama Zaqueu e fornece a Zaqueu um ambiente seguro para ele poder se arrepender. Um ambiente de perdão é oferecido por Jesus para Zaqueu. O Senhor Jesus mostra para Zaqueu toda a sua misericórdia. O Senhor Jesus mostra para aquele homem todo o seu amor e a sua bondade. Zaqueu, quando ele começa a ser confrontado por este ambiente de perdão que Jesus levava em todos os lugares, é por isso que as pessoas se arrependiam e se prostravam aos pés de Jesus. Porque diante de Jesus existia sempre esse ambiente seguro de aceitação, de amor. Jesus não passava a mão no pecado daquelas pessoas, mas aquelas pessoas entendendo aquele ambiente, elas confessavam, elas deixavam os seus pecados e elas eram curadas por Jesus. Jesus sempre proporcionou para as pessoas que estavam próximas a Ele este ambiente seguro de confissão e de arrependimento. Zaqueu chega a dizer assim: eu estou por parar de enganar as pessoas. Eu estou por parar de ser desonesto. E eu vou começar até a ajudar as outras pessoas. Eu vou reparar o meu erro. Zaqueu, ele muda o seu caminho. Porque ele conhece o amor de Jesus revelado neste ambiente de perdão que Jesus portava com ele em todos os lugares. É a bondade do Senhor, é o amor de Jesus que constrange Zaqueu a se arrepender dos seus pecados. O perdão do Senhor foi oferecido para ele. Aqui, antes mesmo de que uma única palavra de Jesus fosse dita a respeito do seu perdão, ele encontra o perdão nesse ambiente que Jesus proporcionou para ele. E essa é a plenitude do Espírito Santo na vida de Jesus, que também agora nos é sinalizada para nós encontrarmos como seus discípulos. A plenitude do Espírito Santo em nós, da mesma forma, é revelar o perdão de Cristo. Essas condições seguras de arrependimento, para que eu então me torne assim como Jesus, para que eu me torne um perdoador. A chamada de Jesus para você, de uma forma muito clara, é você ser um reconciliador. Mas Ele te chama para que isso possa se cumprir e ser verdade na tua vida. Ele te chama para você ser um perdoador. Amém? Nossa plenitude espiritual não é se sentir perdoado, mas a nossa verdadeira maturidade espiritual é nós nos tornarmos perdoadores. Amém?
Porque tudo que o Espírito Santo faz em mim é com esta finalidade, de eu me tornar assim como Cristo. Como ele fazia, como ele andava. Os ambientes que Jesus criava em torno dele, esses grandes ambientes de milagres, que muitas vezes nós buscamos essas manifestações do poder, da presença do Senhor. Mas esse ambiente de perdão, de amor que Jesus levava com ele, era esse ambiente que trazia as pessoas a este lugar de conhecer ao Senhor. E a manifestação do poder de Deus vinha e curava todas aquelas pessoas. Enquanto, por outro lado, eu ainda houver amargura no meu coração, Deus não pode ser visto da mesma forma através de mim. Hebreus capítulo 12 diz o seguinte: busquem a paz para com todos. E aqui a gente volta na paz. Que paz? A paz da fidelidade de Deus. Eu busco a paz da fidelidade de Deus para eu também perdoar. Então, quando Jesus ele começa esse caminho com seus discípulos, e lembre-se, é o caminho talvez mais importante do ensino final, de envio dos seus discípulos para as suas missões, para viverem as suas vidas de acordo com o propósito que Deus tinha para elas. Aqui o Senhor começa falando sobre a paz, e aqui a paz é resgatada de novo, porque essa paz que sempre vem dele, que é a nossa certeza, a nossa convicção da sua fidelidade, mesmo em meio a situações onde nós fomos ofendidos, onde nós fomos aqueles que perdemos ou sofremos com aquela situação. A nossa certeza da fidelidade de Deus para nós faz com que essa paz também gere em nós este coração de perdoador. Amém? Amém. Aleluia. A paz também, como convicção do perdão de Deus por mim, eu me torno assim um perdoador. Meu coração ele está limpo. Os meus pecados foram perdoados. E eu não tenho uma outra coisa a fazer a não ser perdoar também. Amém. Amém? Nós não podemos conviver com situações que possam até mesmo parecer falta de perdão. Nós somos chamados para sermos perdoadores. Amém. Agora, algo que eu preciso te dizer ainda nessa manhã antes de nós terminarmos. Quando você ainda não tem este coração perdoador, mas que você é chamado a ter. Você ainda não tem este ambiente seguro de perdão para que quem está perto de você possa se arrepender e ser perdoado. Pode ser um sinal. E pode ser que pessoas que estão próximas a você, elas muitas vezes elas querem te pedir perdão. Talvez muitas pessoas que pecaram contra você, ou que estão vivendo em pecado, ou que erraram, elas gostariam muito de terem em você um ambiente seguro, onde elas poderiam abrir os seus corações e confessarem, e se arrependerem diante de você. Talvez existam muitas pessoas próximas a você que gostariam de confessar as suas culpas a você. Querem te contar coisas que são muito difíceis de dizer. Estão precisando de ajuda para se libertarem das correntes, do peso das correntes, das culpas e do pecado. Mas não estão conseguindo fazer isso porque este ambiente talvez ainda é muito religioso e hostil para elas. É de julgamento e não de perdão. E é por isso que conseguimos contar tudo para Deus, não é verdade? Primeiro a gente tem essa consciência, a gente sabe que Deus ele vê todas as coisas, Ele conhece e até conhece o profundo do nosso coração e os nossos pensamentos. Então a gente sabe, o salmista disse isso, onde eu irei para me esconder da sua presença, dos teus olhos, do teu olhar para mim.
Nós sabemos disso. O Espírito Santo nos mostra o olhar do Senhor que está sobre nós. Então nós não temos a mínima dificuldade em trazer as nossas culpas diante do Senhor. Quando nós entendemos que nós estávamos errados, mas diante das pessoas já é um outro problema. Nós conseguimos entregar todas as coisas, contar tudo para o Senhor, porque nós encontramos em Deus o seu perdão. E por isso nós nos arrependemos. Tem ambiente para isso acontecer. Mas com as pessoas. E conosco. Eu não tenho a certeza do preço que eu vou pagar se eu confessar isso para essa pessoa que está próxima a mim. E isso precisa ficar muito claro dentro de nós. Porque talvez nós, mesmo como pais, estamos enfrentando situações assim, onde os nossos filhos gostariam de contar muito mais do que eles contam para nós. Eles gostariam de ser muito mais transparentes conosco. Talvez o nosso cônjuge gostaria de ser muito mais transparente a respeito do seu coração, das coisas que visitam a ele todos os dias. Pessoas, não só da nossa família, mas do nosso estreito relacionamento, talvez gostariam de ter muito mais intimidade para trazer para nós situações que eles não estão conseguindo lidar, até mesmo com respeito à sua fé. Mas nós podemos estar criando este ambiente religioso hostil e afastando essas pessoas de um arrependimento. Porque primeiro elas precisam encontrar o perdão, este ambiente seguro de perdão, para que elas então deem este passo de se arrepender. Nós hoje representamos o Senhor como igreja. Amém. Amém? Nós representamos ao Senhor. Amém. Jesus ele fez isso e é o nosso dever como cristãos, como seus discípulos, criar esse ambiente na nossa casa e em todos os lugares que nós estivermos. As pessoas precisam ter liberdade para falar conosco, para que elas possam alcançar o perdão de Deus através dos seus arrependimentos. Mas esse perdão precisa ser uma garantia para eles, que eles encontrarão da mesma forma. Então, todas as vezes que Jesus, o Filho de Deus, perdoava, Deus podia ser visto e a cura era liberada. Eu recebo de Cristo o mesmo Espírito. Ele me envia com o mesmo Espírito. O Senhor Jesus, Ele te envia com o mesmo Espírito de perdoador. O Espírito de perdoar pecados, de criar este ambiente antes de qualquer coisa. Cristo, Ele não ficou esperando o arrependimento para depois Ele perdoar. Ele providenciou o perdão. Por isso, o perdão para nós é um princípio, é uma proatividade. É o perdão que dá origem ao processo de arrependimento. Amém? Amém. Aleluia. Nós só conseguimos ver ao Senhor porque Jesus, Ele se entregou por nós. Como uma entrega de alguém que já tinha perdoado. E não quem estava na expectativa do arrependimento para perdoar. Eu finalizo com vocês com o texto de 1 Pedro, capítulo 8, que diz: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor, ele cobrirá uma multidão Amém. de pecados. Aleluia. Amém? Eu creio que o Espírito Santo precisa fazer algo no nosso meio nessa manhã. Isso é muito sério. Quando nós falamos a partir deste ponto, essa base da palavra, desse fundamento da palavra sobre a paz e como essa convicção de paz faz com que nós nos movamos da mesma forma que Jesus, na convicção da fidelidade dele por nós e que nada nos pode deter. E nós entramos nesse caminho de avançar levando o reino de Deus. As coisas continuarão acontecendo conosco, mas nós olharemos
para Jesus. Essa é a nossa convicção de paz. Mas existe uma bandeira que nós estamos levando a partir desse momento. A bandeira da reconciliação. E o perdão, ele precisa fluir através das nossas vidas. Então, meu querido, se existe uma situação que você vive hoje, que você até questiona o seu coração, quando eu falo de perdão, esse é o momento de você colocar isso diante da presença do Senhor. Amém? Ele te chama para você perdoar. Mesmo que esse arrependimento ainda não te tocou. Mesmo que esse arrependimento ainda, aos seus olhos, não foram suficientes ou inteiros ou profundos para que você possa perdoar. O Senhor está te chamando a você mudar essa ordem na sua vida, a você oferecer, assim como Jesus, esse ambiente de perdão. E eu creio na palavra do Senhor, que nos garante que a confissão, que o arrependimento vem quando esse ambiente de perdão, ele é real, assim como Jesus, ele criava. Toca as pessoas, amém? Transforma situações. E o melhor de tudo, traz cura, alcança a todos nós com a sua cura, amém? Queria pedir para você, aí do jeito que você está, tentar deixar as coisas que talvez possam agora te distrair. Se possível, você fechar os teus olhos. Mas agora é importante que a presença do Senhor possa ter livre acesso ao teu espírito, para Ele liberar sobre você o sopro do seu espírito. Amém? Assim como Jesus fez ali com seus discípulos, eu creio que Ele quer soprar sobre nós nessa manhã. Esse comissionamento puro, este hálito fresco dele vindo sobre nós, nós nos alcançando desta forma, limpa e livre, para o representarmos. Amém? Amém. Fecha um pouquinho os teus olhos. Nós vamos ter um tempo ainda de adoração e um tempo de nós orarmos, nós nos entregarmos diante do Senhor. Porque esse ambiente, hoje, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, Ele tem criado neste lugar. Amém. Esse é o momento de arrependimento para muitos. Mas esse é o momento, talvez, de entendimento para outros. A respeito do perdão. Olha que impressionante isso que Jesus ele traz. Jesus ele diz assim: a autoridade do meu ministério está em perdoar pecados. Olha isso. A autoridade do ministério de Jesus. E você sabe o que ele foi capaz de fazer. E nós temos conversado com muitos de vocês. E nós sabemos o tamanho daquilo que Deus está chamando para vocês como plano, como ministério. A profundidade, a potência disso. E Jesus, ele manifestou todo o seu poder através dessa autoridade que lhe foi dada, através do seu ministério de perdoador. Então isso precisa acontecer nas nossas vidas, isso precisa ser liberado sobre você nessa manhã, para que você alcance aquilo que Deus tem para você. Isso precisa acontecer conosco. Este ambiente de perdão, nós precisamos gerar primeiro este entendimento para que ele se manifeste, isso precisa ser real em nós. A nossa autoridade, da mesma forma, assim como Jesus a teve, será nós perdoarmos os pecados, a nossa autoridade. Porque como eu poderei falar de cruz? Como eu poderei falar de amor? Como eu poderei falar de fé se eu não perdoo? Nem mesmo as pessoas que estão próximas a mim. Amém. Jesus te capacita e te envia como alguém que pode perdoar pecados. Amém. Ele está te capacitando para isso agora.
Aleluia. Aleluia. E nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Deus te chama hoje para você ser um perdoador. Amém. Deus está nos chamando hoje, nos comissionando como perdoadores. Agora, se você ainda está convivendo com a falta de perdão, nós vamos orar para que essas correntes elas sejam liberadas, quebradas sobre a tua vida e sobre as pessoas que estão sendo retidas Oh, Jesus. por essa falta de perdão. Porque é isso que o texto de João nos ensina. Aleluia. Nós e aquelas pessoas ficam retidas, ficam num lugar de prisão, enquanto elas não são liberadas pelo perdão. Nós vamos orar, se existe algo envolvendo você, que nós podemos classificar como falta de perdão. Depois nós vamos orar. Nós vamos orar para que este ambiente de perdão possa ser proporcionado Aleluia. por você. Amém? Amém. Amém. Que pessoas passem a ter liberdade de, na sua presença, se arrependerem. Porque encontram em você, assim como encontravam em Jesus, um ambiente de perdão. Elas não têm medo do seu julgamento. Elas não terão medo das suas palavras. Elas não terão medo do seu julgamento. Elas não terão medo da sua retaliação. Elas não terão medo das marcas que poderão ficar com elas quando elas confessarem a você. Amém. Nós vamos orar por isso. Amém? Por esses dois pontos. Continua com os seus olhos de fora. Queria olhos de fora, olhos fechados. Queria chamar a pastora Letícia aqui para orar por nós sobre esses dois pontos. Amém? Amém. Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse perdão incondicional, Amém, Pai. Senhor. Que nós somente encontramos em Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és a figura, o exemplo do perdão. Tu és o nosso modelo, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cumpriu, Pai. Cumpriu com a Sua obra, Senhor. Amém. O Senhor nos reconciliou, Pai, com o nosso Pai, Jesus. Obrigada, porque nós estamos reconciliados com o Pai, através do perdão que nós encontramos em Ti. Esse perdão liberal, esse perdão sem condições. Aleluia. Nós Te agradecemos, Senhor. Pai, nós pedimos agora, Senhor, pelos nossos corações. Nós colocamos, Senhor, os nossos corações diante de Ti. E, Senhor, essa palavra é uma palavra que nos confronta. Essa palavra é uma palavra que coloca em xeque o nosso coração. É uma palavra que traz para fora tantas coisas, Senhor. Tantas vezes, Pai, pensando que estamos expressando o Teu amor e estamos julgando. E estamos distorcendo a Tua palavra. Estamos, Senhor Deus, encontrando brechas para que a humanidade prevaleça, para que as coisas do homem prevaleçam. Senhor, e nós nos arrependemos disso. Nós nos arrependemos, nós queremos nos arrepender nessa manhã, Deus, de toda a amargura do nosso coração, Senhor, de todo julgamento, Pai. Oh, Deus, de todo conceito de mérito, Senhor, que nós carregamos de forma tão forte em nós, Senhor.
Deus, nós simplesmente queremos expressar o teu perdão, o teu amor, e não impor condições, e não impor, Senhor, regras, mas em primeiro lugar, Senhor, agir como o Senhor agiu. Assim como nós ouvimos nessa história de Zaqueu, Senhor. O Senhor, Pai, quando encontrou com aquele homem que era tão pecador, o Senhor não chegou, Senhor Deus, confrontando os pecados dele, mas ele mesmo, Senhor, ao ver quem tu eras, ao encontrar o teu amor, ele se constrangeu. Aleluia. E ele mesmo, Senhor, foi levado a deixar o pecado. Ele foi levado ao arrependimento. Senhor, e nós queremos ter essa expressão. Nós queremos, faz de nós, Senhor, pessoas que demonstram esse amor incondicional, que têm um verdadeiro interesse pelas pessoas. Oh Deus, nós sabemos que quem convence do pecado é o Senhor. Não é nosso papel julgar, não é nosso papel condenar, Senhor, mas sermos canais do teu amor, Pai. E realmente, Senhor, expressarmos esse amor de maneira genuína. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda nesse papel de reconciliadores. Nós dependemos completamente do Senhor. Nos ajuda também, Pai, como pais, como mães, nos nossos relacionamentos familiares, nas pessoas mais próximas de nós, Senhor, na nossa intimidade. Nos ajuda a sermos a expressão do teu amor. Muitas vezes é fácil com aqueles que estão fora e difícil com aqueles que estão perto de nós. Oh Deus, e às vezes como pais nós erramos tanto, Senhor, porque nós não sabemos como expressar esse amor, Pai, de maneira genuína, o amor que está no teu coração. Por isso eu te peço perdão como mãe, Senhor, e também represento aqui as minhas irmãs, os meus irmãos, Pai. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude. Nos ajuda, Senhor, a encontrar a medida. Amém. Nós queremos, Pai, nós queremos estar alinhados com o teu coração. Oh, Deus, nos capacita, Senhor. Nós queremos, Pai, cumprir o nosso chamado. Nós queremos ser os pacificadores, porque é para isso que o Senhor nos chamou, Pai. Os reconciliadores. Amém. É para isso que o Senhor nos chamou. Amém. Oh, Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Antes de nós terminarmos esse culto, eu gostaria, na presença de vocês, de agradecer o Gê e a Priscila. Estão conosco às 7 horas. Desde que nós iniciamos o nosso culto presencial aqui em Bérgamo hoje, e finalizando este tempo agora, são 7 horas que nós estamos juntos, ministrando. Teve um intervalinho para o almoço, né? Porque ninguém é de ferro. Mas sem vocês não seria possível. Amém? Que o Senhor possa te tocar com essa palavra nesse dia, amém? Que esse ambiente de perdão possa te visitar primeiro nesse dia, nessa tarde que se aproxima, e que pessoas possam encontrar esse ambiente agora, quando você chegar, que você leve esse ambiente. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Deus, ambientes de perdão sendo criados agora. Pai, a tua missão sendo cumprida a partir de agora de uma forma nova, Senhor. Por este ambiente de perdão, Senhor. Por este ambiente de cura que está sendo criada, Pai, através destes homens e mulheres de fé que estão me ouvindo e me acompanhando neste momento, como reconciliadores teus, como aqueles que levam o teu amor, Pai, em todas as situações. E nessa hora também eu profetizo a tua paz, Senhor. A tua paz que excede o nosso entendimento. A paz que nós encontramos na convicção da tua fidelidade sendo agora revelada, Pai, sobre cada um nesta manhã, neste momento, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Nós nos despedimos na paz, no amor e na presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Tenha um domingo maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Darling.